Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor seja com você nesse dia, hoje dia 30 de agosto, e nós vamos ver o último fruto do Espírito Santo, que é domínio próprio. Essa é uma batalha que acontece na nossa mente, né? Eu acho que o que eu posso dizer, todos esses frutos acabam estabelecendo a mudança do nosso caráter. E o caráter é aquilo que você faz quando ninguém está olhando, né? Em relação ao domínio próprio, nós podemos falar que ele vem a ser o controle das nossas emoções, dos nossos desejos, do nosso ego, dos nossos pensamentos, enfim, é o controle das áreas da nossa vida. Quando nós falamos em domínio próprio, obviamente, se você não tem domínio próprio, alguma outra coisa tem domínio sobre você. E aí eu posso te dar alguns exemplos que talvez esclareçam um pouco a sua dúvida, né? Então vamos pensar assim: qualquer coisa que possa tomar o controle de você. Por exemplo, sexo, comida, bebida, jogo, que tal a fofoca, a preguiça, aquele trânsito que te pega atravessado e que de repente, quando você mal percebe, a sua boca está falando coisas que não deveriam, ou de repente aquela pessoa que vem te confrontar e aquilo te desperta algo que não é muito bom, né? Ou de repente o desejo de uma promoção, de que você tenha finanças melhores, relacionamento com algumas pessoas, né? O desejo de repente de ser aceito e o que você está disposto a fazer para que isso aconteça, né? Aquele desejo de ser amado pelo outro sem importar as consequências, o desejo de repente de crescer no cargo da empresa e aí você está disposto a fazer o que para ter esse crescimento dentro da empresa. Você veja que assim os desejos, as emoções, os nossos pensamentos, eles geram para nós situações críticas em termos de caminhada cristã. E cada vez que essas situações tomam o controle da nossa vida, e quando eu digo tomam o controle é porque elas realmente, se você não prestar atenção, elas tomam o controle a ponto de Deus ficar de lado. Você relegar ao lado as coisas de Deus para que você obtenha exatamente a satisfação desses desejos, dessas emoções que te dão um prazer, mas te dão um prazer muito curto em termos de tempo, porque sempre a insatisfação ela está na base desses desejos, né? Então você sempre tem que estar querendo mais. Sabe aquela situação que nada te satisfaz ou você recebe, quando você traz isso, por exemplo, para dentro da igreja, você recebe uma bênção, mas de repente você já não está mais satisfeito com essa. Você já está de olho na próxima. Você não tem nem o tempo e o gosto para saborear aquilo que o Senhor fez na sua vida. Então, essas questões, elas precisam ser muito bem avaliadas por você e pelo Espírito Santo. Quem gera o domínio próprio dentro de nós é o Espírito Santo, desde que nós permitamos que ele faça isso. Então, veja, às vezes você pode até manifestar um fruto bonito, né, dentro da igreja. Mas quando você não está lá, quando ninguém está olhando, qual é o fruto que realmente a sua vida manifesta? E se não é um fruto desses que nós conversamos até então, eu sugiro a você, senta com o Senhor, tenha uma conversa com Ele, clama perdão e refaça os teus caminhos diante do Senhor. É muito importante para a nossa caminhada cristã derramar, né, o controle da nossa vida na mão de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós, né? Às vezes, muitas vezes, a gente pode dizer que a cultura, ela manda que a gente viva de acordo com ela, mas nós que caminhamos com o Senhor, nós não vivemos nessa cultura. Nós vivemos de acordo com aquilo que o Senhor nos instrui. E muitas vezes essa instrução, ela vai contra o que essa cultura nos fala,
Mas eu garanto a você que se você caminhar corretamente com o Senhor, Ele derrama sobre a sua vida a recompensa. O favor dele é manifesto nos teus caminhos e no teu dia a dia. Eu queria ler para você um versículo que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Ele diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Então, o Senhor, Ele providencia os meios para que você consiga estabelecer este domínio próprio sobre a sua vida, porque é o Espírito Santo que te capacita, amém? Então, vamos orar em comunhão? Olhe lá, diga assim: Senhor, confesso que muitas vezes me permito ser controlado por meus desejos e meus impulsos, e não por teu Espírito. Por favor, perdoa-me, Senhor, e ajuda-me a me aproximar de Ti, de andar em Teu Espírito a cada momento do meu dia, de ter o domínio próprio e fazer as escolhas corretas. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e amanhã nós vamos finalizar o mês de agosto. Eu aguardo você aqui.